Então, bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos iniciar nosso estudo. Nós vamos iniciar o estudo dos escritos, né? Que são a coleção de escritos, que é a terceira divisão da Bíblia Antiga, né? Do Antigo Testamento, que chama Ketuvim. E nós vamos começar o estudo dela hoje. Vamos orar primeiro e depois a gente começa a falar. Tá? Senhor, graças te damos, Pai. Somos gratos a Ti, felizes de fato, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas de maneira maravilhosa. Ó Pai, nós, como filhos do Senhor e como servos do Senhor, como também ministros, cada um na sua dedicação a qual o Senhor nos deu, como cooperadores, Senhor, nós precisamos, Senhor, saber a missão, conhecer a missão que o Senhor tem na terra, conhecer, Senhor, a missão, aquilo que envolve a missão, as diretrizes. Ó Pai, para que nós possamos, Senhor, com a alegria que temos recebido a cada dia do Senhor mesmo, cumprir a missão, Pai. E para isso, Senhor, nós estamos dedicando tempo ao estudo da Tua palavra, Senhor. Porque, ó Pai, como poderíamos conhecer a missão se não fosse através da missão escrita, da mente do Senhor, do desejo do Senhor, do caráter do Senhor expresso nas Escrituras. Qualquer, Senhor, dado que obtivermos da missão do Senhor, que não provém da Tua palavra, que o Senhor deixou para nós com tanto amor, zelo e de maneira sobrenatural para nós, ó Deus, qualquer dado recebido assim não é o dado da missão, por mais semelhante a dados da missão que sejam, não são os dados da missão que o Senhor tem nos dado. E como filhos, como herdeiros do Senhor, ministros, como dispenseiros, nós queremos, Senhor, obedecer e cumprir aquilo que o Senhor tem ordenado, de acordo como o Senhor ordenou. Então nos ensina a Tua palavra nesse estudo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos então começar o estudo do Ketuvim, terceira divisão da Tanakh. Tanakh é o Antigo Testamento, né? Que é um acróstico de um nome que junta as três primeiras letras das divisões do Antigo Testamento. T de Torá, N de Neviim e K de Ketuvim. E aí a gente colocou o A, né, para poder dar som, Tanakh. Mas o A, ele é só uma coisa que foi colocada para a gente poder ter som na hora de falar, né? Então, essa é a terceira divisão, né, da Tanakh, que é o Ketuvim, que é representado pelo K, né, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é as Escrituras, é toda a Escritura que os apóstolos, os mestres, os sacerdotes, os fariseus e todos aqueles que estudavam a palavra de Deus tinham. Inclusive, o Antigo Testamento é a Escritura que o próprio Jesus Cristo leu, estudou na sua vida e ensinou. Então, todas as vezes que você vê Jesus falar sobre a Escritura, ele está citando o Antigo Testamento. Então, esses homens, apóstolos, Jesus, os mestres, os doutores da lei, todos aqueles personagens que nós vamos ver no Novo Testamento, estão lendo, estudando, meditando e ensinando as Escrituras, né, durante as suas vidas. Elas têm, naturalmente, algumas subdivisões dentro das divisões, né? E nós já temos as clássicas. As subdivisões clássicas, na verdade, são apenas
Seria apenas os tipos de livros, né? Tipos de livros, que são a lei, né? A lei, os históricos, os poéticos e os proféticos. Então, essas divisões são naturais, né? E as divisões naturais do Ketuvim, que nós vamos estudar agora, elas são de 3 divisões que são não tão naturais quanto essas outras que eu falei. Então, são 3. A primeira é chamada Sifrei Emet, que é um acrônimo, que vai juntar aquilo que é poético no sentido de utilizar completamente a estrutura poética para poder falar. E nessa primeira subdivisão estão presentes os livros de Salmos, Provérbios e Jó. Salmos, Provérbios e Jó estão presentes nessa primeira divisão, nessa primeira subdivisão da divisão Ketuvim. Já a segunda divisão, da segunda dessas subdivisões, é chamada de os 5 Meligote. Meligote, na verdade, em hebraico, é pergaminho. São os pergaminhos de Cânticos, Ruth, Lamentação, Eclesiastes e Esther. Esses 5 livros. Esses 5 livros são pergaminhos. Inclusive, quando nós chegarmos em Ruth, Cânticos é um livro um pouco mais complexo, mas não, porque muita gente tenta atribuir a Cânticos coisas que Cântico não pode ser atribuído, pelo menos não de maneira única. Por exemplo, você não pode dizer que Cânticos fala especificamente disso, especificamente daquilo. Não, o Cântico ele tem uma estrutura que deve ser explicada dentro dele mesmo, dentro do seu próprio contexto, tá? E o livro de Ruth é muito interessante. O livro de Ruth é um livro histórico, mas escrito como um documento legal para poder dar a Davi a legitimidade real. Depois nós vamos ver isso aí quando chegarmos em Ruth. É muito bom. E a terceira divisão é uma divisão chamada de outros livros. E neles está presente Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Na verdade, Esdras e Neemias é um livro só, tá? A gente dividiu entre Esdras e Neemias, mas ele é um livro só chamado Esdras Neemias. Ele era um livro só, e a gente dividiu ele em 2, mas ele é um livro só. Tá bom? Então nós vamos começar agora a ler vamos começar agora a estudar esses 3 primeiros livros da primeira divisão, Miguel. Primeira divisão, Miguel, chama Sifrei Emet. E ela está dentro dessa divisão, dessa subdivisão, Salmos, Provérbios e Jó. São livros que em 99%, eu poderia dizer, é claro que eu não vou afirmar isso de maneira precisa, né? É poesia hebraica antiga. Então, Salmos, Provérbios e Jó é composto de poesia hebraica majoritariamente. Tá? Salmos é poesia hebraica completa, ele é completamente poesia hebraica. Provérbios tem poesia hebraica, mas também tem muito o que a gente chama de discurso de prosa, que é proverbial, é uma coisa proverbial, que está ensinando lógica. E Jó tem uma parte que é narrativa, mas a maior parte dos diálogos são poesias, são poéticos. Então hoje nós vamos estudar, nós vamos dar a introdução ao livro de Salmos, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe ler poesia antiga? Sabe alguma coisa a respeito? Alguém aqui já teve algum contato com poesia antiga, poesia hebraica, poesia bíblica, né? E sabe mais ou menos como que funciona a poesia hebraica? Mais ou menos assim, mais ou menos. Ele está citando poesia hebraica antiga. Ali diz que a língua se perdeu, né? Não se perdeu, não. Olha nela. Poesia hebraica antiga é interessante, mas ela é um pouco difícil de ler porque
Muita gente não consegue entender. Muita gente, não estou dizendo que é o caso dos irmãos em si, mas muita gente não consegue entender porque ela não é algo que é comum. Por exemplo, como que funciona a poesia? A poesia que a gente tem, a poesia que a gente usa. A poesia que a gente usa funciona, no português principalmente, métrica e rima, né? Às vezes, a gente utiliza também poesia livre, né? Mas a maioria das vezes é métrica e rima. Então você faz ali aquela coisa assim, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Tem a métrica, né? A métrica falada e a rima. E então dentro disso você enxerga ali o texto que está sendo aparentemente tentando ser, né, explicado. Então, só que, e às vezes há poesias que são mais livres, então a pessoa vai fazendo poesia, falando coisas. A poesia de cordel, por exemplo, é maravilhosa, né? A poesia de cordel é muito bom, né? Não sei se vocês já ouviram falar de poesia de cordel. O Alto da Compadecida foi escrito em poesia de cordel, coisa lá do norte, né? Mas é muito bom. Mas, enfim, a poesia bíblica não é assim. A poesia bíblica, ela não possui uma lógica de cadência métrica da maneira que a gente fala. Ela possui uma cadência, ela possui uma métrica, mas dentro dessa cadência, dessa métrica, ela dá a importância final e a importância última às expressões que ela vai fazer, tá? Então a poesia bíblica é uma das formas de linguagem mais presentes na Bíblia. Incrivelmente, ela compõe em torno de 30% de todo o texto bíblico. 30%. Isso significa que a cada 3 capítulos que você lesse, você encontraria um capítulo que seria puramente poesia. Então, é 30% de todo o texto bíblico. E o objetivo dela, como eu disse, não é simplesmente rimar, mas é apresentar e elevar e aprofundar o significado de um texto, de um conceito, de um argumento. Tá? Então, para isso, ela usa paralelismo. Então, para fazer esse aprofundamento, ela vai fazer certos paralelos. E esses paralelos, eles funcionam como paralelos de comparação. Ou uma comparação positiva, ou uma comparação negativa, ou uma comparação de opostos. Então, isso assim, ele enriquece e eleva a beleza. Ou seja, ela tem o trabalho fundamental de trazer o leitor a meditar em certas partes importantes que muitas vezes não podem ser explicadas com a narrativa, né? E nem um discurso argumentativo. Então, muitas vezes há coisas na Bíblia que não se dá para explicar simplesmente narrando a coisa em si. Ela precisa de uma apresentação que eleve o conceito, porque a palavra em si já não consegue suportar mais, a palavra apresentada já não consegue mais suportar ali o conceito que ela quer extravasar, né? Então a poesia hebraica basicamente está falando um pouco sobre o caráter de Deus. Em qual sentido que ela fala sobre o caráter de Deus? Deus, ele não pode ser expresso de maneira plena, né? Pelas palavras que a gente possui. Nosso Deus, ele tem a sua expressão, quem ele é realmente, é magnífico. As palavras fogem, os conceitos, eles começam a acabar, né? A gente começa a perder esses conceitos. Então a gente utiliza do melhor que a gente pode, do melhor vocabulário possível, que nós podemos colocar aí o grego, nós podemos colocar aí o alemão, também é bom, filosoficamente falando, o alemão é bom, para tentar explicar os conceitos. Mas, no final das contas, ainda está bem aquém, né? De quem Deus é, da sua expressão, de quem ele realmente é. Eu não estou fazendo aqui um tributo ao desconhecimento de Deus, a pessoa usar isso para falar assim, então, se não podemos conhecer Deus, Deus é irreconhecível. Não, ele se revelou na Escritura. E a maneira com que ele se revelou é a verdade de Deus, está revelada. Eu só estou dizendo que, no final das contas,
ele, por ser infinito e maravilhoso, plenamente maravilhoso, as palavras começam a falhar em certos sentidos. Então a poesia vem ajudar isso. Deus ele se revela através da poesia para tentar ajudar isso. Ajudar a explicar. Ela também tem o trabalho de elevar e dar beleza a grandes acontecimentos, trazendo o leitor a entrar dentro do texto, né? E dentro do texto, pela arte, por essa arte meditativa, inclusive tem um livro de um famoso, dos anos 80, de um famoso estudante, né, na verdade, professor de teologia, e ele fala sobre a arte da poesia, e ele explicou e ajudou a demonstrar como que esses conceitos que eu estou falando aqui hoje estão presentes lá, como que esses conceitos são maravilhosos, né? E esse livro chama A Arte da Poesia Bíblica. E tem uma parte que chama A Arte da Meditação na Poesia. Então, ou seja, através de ler a poesia, você não pode ler a poesia simplesmente de maneira rápida, como se estivesse lendo uma narrativa, ou tentando entender como uma narrativa. Quando você vai entender uma narrativa, você está tentando entender os fatos para encaixar, né, e ver a história. A poesia bíblica, ela quer te fazer meditar internamente. Ela te fala uma coisa para poder mostrar a beleza da coisa, elevar o argumento e fazer você pensar sobre aquilo, você meditar naquilo, você perceber aquilo, sentir, a gente poderia dizer também, sentir aquilo que o texto quer dizer, né? Então, ela funciona com essa parte ativa de meditação, né? E agora nós vamos ver exemplos dessa complexidade e como que a poesia bíblica nós vamos ver como que a Bíblia é cheia de complexidade e exemplos de como a poesia ajudaria nesses casos. Por exemplo, vamos ver alguns paralelos. No paralelo 1, nós vamos ver 3 paralelos e depois as respostas desses 3 paralelos. Tá? Paralelo 1, o paralelo 2 e o paralelo 3. O paralelo 1 está em Apocalipse 5:5 e diz assim: Eis que o leão da tribo de Judá. Quem está falando sobre quem? Sobre Jesus. Então, nesse paralelo, nós vamos falar sobre Jesus. E está dizendo que Jesus é o quê? O leão da tribo de Judá. Então, o texto está trazendo atributos de leão para Deus. Ou dizendo que o leão tem atributos que o Cristo possui, né? Então, eis que o leão da tribo de Judá, Jesus. Paralelo 2, né, o sacerdote. Hebreus 4:14 diz que Jesus é o grande sumo sacerdote, né? Grande sumo sacerdote. E o terceiro paralelo é Jesus como homem. 1 Timóteo 2:5, Jesus Cristo, homem. Então são 3 paralelos. Agora nós vamos ver os contraparalelos, ou na verdade o paralelo que faz paralelo com cada um desses argumentos que eu disse. Então, paralelo 1, Jesus é o leão. E no paralelo 1, em Apocalipse 5:6, exatamente no versículo seguinte, que foi dito que ele é leão, diz que Jesus estava de pé como um cordeiro. Jesus era um cordeiro. Então, dentro dos paralelos, você vê, ele é um leão ou ele é um cordeiro? Segundo paralelo, paralelo 2, Hebreus 4:14, ele é o grande sumo sacerdote. Agora, Hebreus 10:10 diz que mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, ou seja, ele é a oferta. Ou seja, num paralelo diz que ele é o sumo sacerdote, e no outro paralelo diz que ele é a oferta. A oferta. Isso no mesmo livro. Agora, o terceiro paralelo, Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2:5. Em João, né, o Evangelho de João 1:1, diz que o Logos era Deus. E aqui vem agora a questão principal, né? Vamos lá. Dentro dos paralelos apresentados,
Pode ser, e aí é uma pergunta para os irmãos, tá? Presta bastante atenção. Pode ser que haja um equívoco nesses exemplos, ou mesmo uma contradição de exemplos? Pode ser? Pode ser que o texto tenha se equivocado? Ou pode ser que há uma contradição nesses elementos, nesses argumentos apresentados? Jesus é cordeiro ou ele é leão, Larissa? Ele é, Miguel, homem ou Deus? Jesus, ele é o sumo sacerdote, essa autoridade que vai oferecer um sacrifício por nós, para nos purificar, ou ele é o sacrifício que deverá ser oferecido? Então, há aqui um equívoco, há aqui uma contradição. O que os irmãos acham? Alguém quer tentar responder? Ou tentar explicar esses paralelos para tentar responder? Essa pergunta. Você acha, Miguel, que tem contradição na Bíblia? A Bíblia tem contradição, equívoco, ela erra? O que você acha? Sim ou não? Não, né? Não. Então, como que nós temos essas figuras de linguagem opositoras, opostas, sendo atribuídas ao mesmo ser? Eu sei que ninguém respondeu, mas automaticamente no coração a gente responde. É claro que não tem um equívoco. É óbvio que não tem uma contradição. Mas a minha pergunta é mais para, de fato, é claro, é uma pergunta mais, como é que eu posso dizer, provocativa, para expressar o seguinte: se a sua resposta automática é não, talvez você esteja sendo tendencioso, não tendencioso de uma maneira ruim, mas tentando preservar, né, a inerrância bíblica, a Bíblia sendo inequívoca, ou a Bíblia não sendo contraditória, né? Por quê? A pergunta deve ser sincera. Você deve sinceramente olhar e considerar, porque é isso que a poesia vai fazer. Ela quer fazer você considerar. Então, de modo literal, Jesus é um cordeiro ou um leão? De modo literal, ele seria um cordeiro ou seria um leão? Nenhum dos dois, né? Ele não é literalmente um leão. Ele não é literalmente um cordeiro, né? A descrição apocalíptica de Cristo. Então, vamos fazer as perguntas a serem consideradas. Primeiro, essa pergunta já respondida. A segunda pergunta: a descrição apocalíptica de Cristo seria literal? Em Apocalipse 1? Alguém lembra da descrição de Apocalipse 1? Cabelos como fogo, pés de bronze, não, cabelos brancos, perdão, isso mesmo, olhos de fogo, saltando pelos montes. Então, essa descrição seria literal? Nós estamos considerando que as mesmas coisas estão falando sobre o Deus, nós temos que ver se são literalmente, né? Então não, porque caso a interpretação seja literal, se a interpretação é literal, você perde o símbolo, você perde a poesia. Se o cabelo de Jesus é branco como a neve, você perde o que significa ter o cabelo branco. O que significa na Bíblia ter as cãs brancas, né? Já viram essa expressão? Cabelos brancos. Por exemplo, a Bíblia, quando vai falar sobre ancião literalmente é cabelo branco. Cabelo branco. E quando você vai falar sobre ancião, cabelo branco, o que isso significa? Significa alguém que tem uma autoridade de julgamento. Então, quando Moisés reuniu os anciãos, ele reunia para quê? Julgar alguma causa. Quando Boaz, no livro de Ruth, vai
chegar lá diante do seu competidor lá para comprar o terreno, ele se reúne com os juízes, lá está escrito lá. Então eles foram e se reuniram aos juízes que ficavam na porta. Lá é cabelos brancos que está escrito. É os anciãos. Eram as pessoas que julgariam o caso. Então, caso você interprete de maneira literal, você interpreta literalmente o que significa Jesus ter os cabelos brancos como a neve em Apocalipse. Ele é um ancião de dias. Já ouviram essa expressão? Um ancião de dias? Aquele que virá julgar? Aquele que vem e aquele que tem o conselho em suas mãos? Então é isso. Você perde Se você leva a poesia à literalidade, você perde completamente o exemplo. Nós não podemos ultrapassar ou acrescentar ao exemplo. Nós temos apenas que entender o exemplo como ele foi aplicado. Você não ultrapassa o exemplo, você não ultrapassa e você também não acrescenta ao exemplo. Sendo assim, devemos olhar então cada texto dentro de uma regra básica de leitura bíblica. Os dois não podem estar em conflito. Então, para estudar, eu vou dar uma regra básica que se aplica tanto à poesia, mas se aplica muito, na verdade, se aplica completamente à leitura bíblica geral. É uma regra básica de interpretação bíblica, que é contexto geral e contexto específico. Contexto geral e contexto específico. O que contexto geral diz? O contexto geral, ele é relativo ao contexto do livro, tá? Do capítulo ou até mesmo do versículo, de uma maneira geral, em seu propósito comum dentro da narrativa. O que isso quer dizer? O contexto geral, ele leva em conta o acontecimento como um todo. Pode ser o livro, pode ser a Bíblia inteira. A Bíblia inteira tem um contexto geral, bem estabelecido. Vários axiomas dentro dela já estão estabelecidos, tá? Axiomas são verdades absolutas, que não precisam ficar sendo defendidas. Todo mundo sabe que ela é uma verdade. Por exemplo, Jeová é o Deus de Israel. Isso é um axioma. Você não precisa defender isso. Você pode defender, mas não necessariamente. Isso é um axioma. Então, significa que há uma verdade geral da Bíblia inteira, a verdade geral do livro. Às vezes o livro tem um propósito geral, né? O capítulo, muitas vezes, também tem um propósito geral, e às vezes esse contexto geral, assim, grandiosamente geral, pode estar presente em um versículo. Porque um versículo só pode conter nele uma coisa geral, uma coisa completa nele mesmo. E esse é o contexto geral. E o contexto específico? O contexto específico está relativo ao contexto da sentença apresentada ou do argumento apresentado em seu significado específico. Ou seja, há muitos textos que devem ser entendidos dentro de um contexto específico. Então, você, para entender de fato um versículo, um texto, você trabalha o contexto específico casando com o contexto geral. Os dois não podem estar em conflito jamais. Jamais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Corta a segunda parte, vamos pegar só a primeira. Deus amou o mundo. Então, isso é um contexto específico. Isso significa que Deus ama todo o mundo. E por que não? Por que nós não poderíamos entender assim? Porque ele vai fugir da regra. A regra é, o contexto específico, ele tem o seu significado conversando com o contexto geral. Inclusive, esse versículo que eu citei, ele é até bem ruim para trabalhar assim. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ali, o contexto geral que está presente, na verdade, o contexto específico do versículo, da argumentação principal, já está estabelecendo quem ele amou e o que ele fez por aqueles que ele amou, né? Então, agora, se eu tivesse só o contexto geral, o contexto específico de Deus amou o mundo, aí eu poderia cair num erro de achar que Deus ama o mundo inteiro. Então, eu não estou trabalhando com a regra. Sabe, Miguel, a regra é: eu interpreto os contextos específicos com o contexto geral. Tá? E o contexto geral não pode estar em conflito com o contexto específico. Então, os textos bíblicos eles têm que ser interpretados à luz de toda a Escritura. Tá bom? Irmãos, ficou claro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse tema? Algum comentário também? Algum comentário em relação a isso? Não? Tudo bem? Então vamos passar para o... Apesar, a gente já tem pouco tempo. Nesse tempo final, vamos passar para um estudo de caso rápido de paralelo negativo e paralelo positivo. E aí nós encerramos a aula de hoje, tá? O estudo de caso 1, nós vamos estudar exatamente o Salmo 1. É o salmo que o irmão William pregou para nós. E ele diz assim, ele trabalha com o contexto de paralelismo. E ele faz um paralelo negativo e um paralelo positivo, paralelos de opostos, que a gente chama também. Então vai ter o paralelo de oposto ou tem um paralelo positivo e depois um paralelo negativo, ou tem um paralelo negativo e um paralelo positivo. Então o versículo 1 e 2 do Salmo 1 vai fazer um paralelismo dentro de si e com um com o outro. E isso é maravilhoso. A Bíblia, os poemas bíblicos são cheios disso. Então vamos lá. Vamos primeiro estudar o paralelo negativo e o paralelo positivo, para depois estudar os paralelos que vão... Um vai aumentando o outro. O William já falou sobre isso lá no culto, não sei se os irmãos vão lembrar, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o paralelo negativo. Bem-aventurado o homem que não faz essas coisas. Estas coisas. Só que aqui, o escritor que escreveu esse salmo, ele quis ser gentil com a gente. Ele quis ser gentil com a gente. Ele colocou: bem-aventurado o homem que não anda, que não faz essas coisas. Muitas vezes você vai encontrar certas coisas, principalmente no sermão, vocês vão ver isso hoje. Há partes que parecem que o autor está afirmando uma coisa, mas ele não está afirmando. Ele está apenas dizendo que ele talvez pensou, ou algo que é errado. Ele está dizendo, então é assim que deve ser, né? Assim. Mas ele está sendo crítico, ele não está dizendo que aquilo é daquele jeito. Aqui não, aqui o autor já disse, bem-aventurado é o homem que não faz essas coisas. E aí tem uma progressão. Essa progressão está aumentando aquele homem que não é o bem-aventurado, mas é o homem amaldiçoado. O homem amaldiçoado é um homem que tem conselhos ímpios, é a primeira parte, é o início. Ele ouve. Ele se detém no caminho de pecadores, ou seja, agora ele para. Primeiro ele ouvia, agora ele parou. E se assenta na roda dos escarnecedores. O que aconteceu? Ele estava andando, ouviu, parou e assentou. É uma progressão. É uma progressão. O salmista está dizendo assim, então, olha como que é ruim. A pessoa ouviu, parou e agora ela faz parte do meio. Ela se assentou, ela está junto. Mas aí esse é o paralelo negativo. Aí agora apresenta o paralelo positivo. Antes, portanto, né? Antes, né? Ele não faz essas coisas. Ele faz o quê? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele tem o seu prazer na alegria, a sua alegria na lei de Deus, na palavra de Deus. E isso significa basicamente, conforme também o William também nos ensinou, né, no seu sermão, que esse homem não é que ele é um homem estático. Não é que ele não faz aquelas coisas.
E por isso ele é bem-aventurado. Ele não é bem-aventurado simplesmente porque ele não ouve conselho de ímpio, não para em caminho de pecador e não se assenta em roda de escarnecedor. Ele não é bem-aventurado porque ele não faz essas coisas. Ele é bem-aventurado porque ele não faz essas coisas, mas é porque ele faz outras coisas. Positivamente, ele tem prazer na lei do Senhor. Positivamente nela, e por ter prazer nela, a conclusão óbvia é o quê? É que ela está presente de dia e de noite no seu coração. Então não existe aquela ideia, do paralelo positivo está excluindo aquela ideia de que uma pessoa pode ser justa e dizer assim, eu amo Jesus também. Sabe? Você vai pregar o evangelho para alguém, a pessoa fala, não, eu conheço tudo que você está falando aí. Eu também tenho Jesus no meu coração, eu amo ele. Aí você fala assim, isso, mas o que você conhece sobre ele? Você lê a Bíblia? Não, não precisa ler a Bíblia para ser salvo. Não precisa ficar indo na igreja. Eu cultuo na minha casa. Às vezes eu leio a Bíblia e oro. Eu falo com o meu Deus. Então, essa pessoa não atende aos requisitos do bem-aventurado. Porque o prazer está na lei do Senhor e a mente da pessoa medita dia e de noite. Isso significa o quê? E vamos encerrar aqui agora. Ele não consegue se livrar. Ele está tão conectado e alegre com a palavra de Deus, com a lei de Deus, que a mente dele mastiga aquilo o tempo todo, rumina. Ele aproveita aquilo de dia e de noite. E dia e noite é merismo. É outra coisa que nós vamos estudar na próxima aula. Merismo é a Bíblia. Vocês já ouviram falar de merismo? Alguém aqui conhece essa expressão? Ouviu, William? Merismo? Merismo é quando a Bíblia vai falar a respeito de um todo, mas ela não fala tudo. Ela utiliza duas coisas. Por exemplo, dia e noite. Significa que ele faz isso o tempo todo. Jesus é o alfa e o ômega. O início e o fim. Então está querendo apresentar uma ideia de que ele é tudo, todas essas coisas. Tudo está nele, tudo é representado nele. Céu e terra. Significa toda a criação, tudo que existe. Matéria, física ou não. Tudo. Céu e terra. Então, enfim. O que ele está dizendo é que o homem bem-aventurado, o tempo inteiro medita. Tudo que ele faz é meditar. Quando ele come, quando se assenta e se levanta. Outro merismo, né? Quando ele se assenta, quando ele se levanta. Tá? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Talvez até algum exemplo de algum merismo ou de algum paralelo que vocês identificaram na Escritura? Não? Então vamos concluir e orar. Então o paralelo negativo engrandece o positivo e dá sentido verdadeiro à prática positiva. O paralelo positivo engrandece, o paralelo negativo, na verdade, engrandece o positivo e dá sentido à prática verdadeira. E no final, o paralelo negativo, o positivo engrandece o negativo ou deixa o negativo pior do que ele realmente é. Porque uma coisa é você ouvir o conselho do ímpio, se deter no caminho dele e se sentar na roda de escarnecedor. E fazer isso, aí uma pessoa faz isso e você fala, é muito ruim, mas aí quando você vê o paralelo positivo, você vê que é muito pior. Porque o que Deus espera não é simplesmente uma atitude que rejeite essas coisas, mas uma atitude que faça algo positivo em relação à palavra de Deus, que é amá-la, ter prazer nela e não conseguir se desvencilhar dela. Dia e noite medita. Entendeu? Então, o paralelo positivo engrandece o negativo, tornando o negativo pior e demonstrando a complexidade da maldade em sua prática. E aqui encerramos e agora, domingo que vem, nós vamos continuar. Você perguntou, internamente, depois eu fui lembrando. Os 10 mandamentos, o paralelismo implícito dos próprios 10 mandamentos. Uhum. Então, não matarás, mas então preserve a vida. Preserve a vida, sim. Diante de mim, tem a mim como o único e verdadeiro Deus. Sim. O paralelismo também está nos 10 mandamentos. Sempre tem uma coluna negativa, ela claramente, ainda que implicitamente, ela está defendendo o contrário. Se o você falou, se Salmo 32, feliz é aquele que tem perdão dos seus pecados, quem não tem,
é maldito. Né? É infeliz. Isso mesmo. Sempre entender que o contrário da afirmação é verdadeiro. É verdadeiro. A Bíblia ela não é ambígua. Ela não é ambígua. Ela não vai dizer duas coisas opostas serem a mesma verdade. A Bíblia, por isso que muita gente detesta ela, né? Ela é absoluta, né? Naquilo que ela afirma. Então, o que o Wesley trouxe é uma coisa que é uma obviedade que a gente não percebe a princípio, né? Se eu tenho que ter Deus como... Se há uma ordem de ter Deus como único Deus, essa ordem também, ela implica em várias condições que estão relacionadas a Deus. Então, ter Deus como Deus não é dizer que Deus é o seu Deus. É fazer coisas e ter uma atitude positiva em relação a isso e atitudes negativas em relação a isso. Então, por isso que, como o Wesley citou aqui, a Confissão de Fé de Westminster e algumas outras confissões também, elas tratam os deveres, o que se deve fazer e o que não se deve fazer em relação principalmente na questão dos 10 mandamentos. Mais algum exemplo, algum comentário? E quando se fala que ela é, por exemplo, bem aventurada e eles têm esse poder. Não existe um meio termo. Ou ele é bem aventurado ou ele não é aventurado, ele é mal aventurado. Aí a expressão seria infeliz. Seria infeliz. Aí seria até também... Porque o bem-aventurado na Bíblia, ele tem um quê de sucesso diante de Deus. Esse homem é bem-sucedido. Aí o sucesso aí envolve essas coisas, como eu disse, alegria, paz, todas as coisas. Então, uma pessoa que ela não é bem-aventurada, se ela não atende aos requisitos do que é um bem-aventurado bíblico, ela não tem sucesso diante de Deus. Aí entra até a questão, aí é um bom ponto que a Jaqueline trouxe, é o seguinte... Feliz, ou bem-aventurado, ou bem-sucedido é um homem que faz isso. Não necessariamente a outra pessoa que não faz é triste. Anda triste, não tem alegria nenhuma, não tem um quê de sucesso na vida, né? Não tem dinheiro, não tem saúde, não é isso. O que a Bíblia está apresentando, como eu disse, é um padrão bíblico. É como Deus acha que é as coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, um cristão, Jesus disse assim, feliz os que choram. Se felicidade é um estado de alegria sempre sorrindo, então não faz sentido feliz ser o que chora. Entendeu? Então, provavelmente, malditos os que riem. Porque dentro do contexto específico, né? Dentro do contexto claro de por que felizes é os que choram. Eles choram por quê? Aí o texto vai dizer por que eles choram, e os que riem nessa mesma situação significa que eles, de fato, não perderam a alegria, a bem-aventurança. Muito bem, Jaqueline, obrigado. Obrigado também, Wesley. Vamos estar, então, orando, e aí nós encerramos essa aula de hoje. Santo Deus, graças te damos por mais esse momento em que podemos estudar a tua palavra, aprendendo, Senhor, sobre a complexidade da tua escritura, mas mostrando, Senhor, que o Senhor fez ela tão bela e o Senhor nos apresenta ela como maravilhosa. Ó Senhor, ensina-nos a ler, ensina-nos a compreender, ensina-nos, Senhor, também, a quando estivermos em contato com a escritura, com a palavra de Deus, podemos parar. Porque, Senhor, sabemos que nós, ó Deus, odiamos, Senhor, odiamos a tua escritura, naturalmente odiamos a ti, mas o Senhor, nós confiamos que o Senhor nos deu um coração para te amar, que o Senhor nos libertou, nos fez livres. A liberdade que o Senhor comprou para nós é a liberdade de poder te amar. Então, Senhor, para te amar, nós queremos te conhecer. E para te conhecer, precisamos estudar o teu livro, como o Senhor disse que o Senhor é. Ó Senhor, então nos faz parar, nos faz ser como esse homem bem-aventurado que o William pregou para nós. Aquele homem que ama, tem prazer e alegria na tua palavra. E ela não sai mais da cabeça dele, ela grudou lá. Precisamos, Senhor, disso. Imploramos ao Senhor esse cuidado para nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém.